Lei Complementar nº 10.098, de 03 de fevereiro de 1994. O governador do Estado do Rio Grande do Sul faço saber, em cumprimento ao disposto no artigo 82, inciso 4, da Constituição do Estado, que a Assembleia Legislativa aprovou, e eu sanciono, e promulgo a lei seguinte. Título 1º. Das disposições preliminares. Artigo 1º. Esta lei dispõe sobre o Estatuto e o regime jurídico dos servidores públicos civis do Estado do Rio Grande do Sul, excetuadas as categorias que, por disposição constitucional, devam reger-se por estatuto próprio. Artigo 2º. Para os efeitos desta lei, servidor público é a pessoa legalmente investida em cargo público. Artigo 3º. Cargo público é o criado por lei, em número certo, com denominação própria, consistindo em conjunto de atribuições e responsabilidades cometidas a um servidor, mediante retribuição pecuniária paga pelos cofres públicos. Artigo 4º. Os cargos públicos estaduais, acessíveis a todos os brasileiros que preencham os requisitos legais para a investidura, e aos estrangeiros na forma de lei complementar, são de provimento efetivo, e em comissão. Parágrafo 1º. Os cargos em comissão, de livre nomeação e exoneração, não serão organizados em carreira. Parágrafo 2º. Os cargos em comissão, preferencialmente, e as funções gratificadas, com atribuições definidas de chefia, assistência e assessoramento, serão exercidos por servidores do quadro permanente, ocupantes de cargos técnicos ou profissionais, nos casos e condições previstos em lei. Artigo 5º. Os cargos de provimento efetivo serão organizados em carreira, com promoções de grau a grau, mediante aplicação de critérios alternados de merecimento e antiguidade. Parágrafo único. Poderão ser criados cargos isolados, quando o número não comportar a organização em carreira. Artigo 6º. A investidura em cargo público de provimento efetivo dependerá de aprovação prévia em concurso público de provas, ou de provas e títulos. Parágrafo único. A investidura de que trata este artigo ocorrerá com a posse. Artigo 7º. São requisitos para ingresso no serviço público: inciso 1º. Possuir a nacionalidade brasileira. Segundo, estar quite com as obrigações militares e eleitorais. Terceiro, ter idade mínima de 18 anos. Quarto, possuir aptidão física e mental. V, estar em gozo dos direitos políticos. V, ter atendido às condições prescritas para o cargo. Parágrafo 1º. De acordo com as atribuições peculiares do cargo, poderão ser exigidos outros requisitos a serem estabelecidos em lei. Parágrafo 2º. A comprovação de preenchimento dos requisitos mencionados no caput dar-se-á, por ocasião da posse. Parágrafo 3º. Para efeitos do disposto no inciso 4º do caput deste artigo, será permitido o ingresso no serviço público estadual de candidatos portadores das doenças referidas no parágrafo 1º do artigo 158 desta lei, desde que: inciso 1º. Apresentem capacidade para o exercício da função pública para a qual foram selecionados, no momento da avaliação médico-pericial. Segundo, comprovem, por ocasião da avaliação para ingresso, e no curso do estágio probatório, acompanhamento clínico e adesão ao tratamento apropriado nos padrões de indicação científica aprovados pelas autoridades de saúde. Artigo 8º. Precederá sempre, ao ingresso no serviço público estadual, a inspeção médica realizada pelo órgão de perícia oficial. Parágrafo 1º. Poderão ser exigidos exames suplementares de acordo com a natureza de cada cargo, nos termos da lei. Parágrafo 2º. Os candidatos julgados temporariamente inaptos poderão requerer nova inspeção médica, no prazo de 30 dias, a contar da data que dela tiverem ciência. Artigo 9º. Integrará a inspeção médica, de que trata o artigo anterior, o exame psicológico, que terá caráter informativo.
Título 2º. Do provimento, promoção, vacância, remoção e redistribuição. Capítulo 1º. Do provimento. Artigo 10. São formas de provimento de cargo público. Inciso 1º. Nomeação. 2ª readaptação. 3ª reintegração. 4º reversão. V. Aproveitamento. Vi. Recondução. Capítulo 2º. Do recrutamento e seleção. Seção 1ª. Disposições gerais. Artigo 11. O recrutamento é geral e destina-se a selecionar candidatos através de concurso público para preenchimento de vagas existentes no quadro de lotação de cargos dos órgãos integrantes da estrutura organizacional do Estado. Seção 2ª. Do concurso público. Artigo 12. O concurso público tem como objetivo selecionar candidatos à nomeação em cargos de provimento efetivo, podendo ser de provas, ou de provas e títulos, na forma do regulamento. Parágrafo 1º. As condições para a realização do concurso serão fixadas em edital, que será publicado no Diário Oficial do Estado, e em jornal de grande circulação. Parágrafo 2º. Não ficarão sujeitos a limite de idade os ocupantes de cargos públicos estaduais de provimento efetivo. Parágrafo 3º. As provas deverão aferir, com caráter eliminatório, os conhecimentos específicos para o exercício do cargo. Parágrafo 4º. Serão considerados como títulos somente os cursos ou atividades desempenhadas pelos candidatos, se tiverem relação direta com as atribuições do cargo pleiteado, sendo que os pontos a eles correspondentes não poderão somar mais de 25% do total dos pontos do concurso. Parágrafo 5º. Os componentes da banca examinadora deverão ter qualificação, no mínimo, igual à exigida dos candidatos, e sua composição deverá ser publicada no Diário Oficial do Estado. Artigo 13. O desempate entre candidatos aprovados no concurso em igualdade de condições obedecerá aos seguintes critérios. Inciso 1º. Maior nota nas provas de caráter eliminatório, considerando o peso respectivo. Segundo, maior nota nas provas de caráter classificatório, se houver, prevalecendo a que tiver maior peso. Terceiro, sorteio público, que será divulgado através de edital publicado na imprensa, com antecedência mínima de 3 dias úteis da sua realização. Artigo 14. O prazo de validade do concurso será de até 2 anos, podendo ser prorrogado, uma única vez, por igual período, no interesse da administração. Parágrafo único. Enquanto houver candidatos aprovados em concurso público com prazo de validade não expirado, em condições de serem nomeados, não será aberto novo concurso para o mesmo cargo. Artigo 15. Às pessoas portadoras de deficiência, é assegurado o direito de concorrer nos concursos públicos para provimento de cargos, cujas atribuições sejam compatíveis com a deficiência de que são portadoras. Parágrafo único. A lei reservará percentual de cargos, e definirá critérios de admissão das pessoas nas condições deste artigo.